temos agora o quinto painel da nossa programação do dia. Nesse debate agora, nós vamos entender as principais tendências e oportunidades para a aplicação do aço em grandes projetos de mineração, óleo e gás e infraestrutura. Vamos discutir também o papel do setor na promoção de obras de mobilidade sustentável e em construções especiais como pontes e passarelas. Além disso, teremos uma análise do panorama global e os desafios que governos e a indústria enfrentam na busca por soluções em um ambiente de negócios de baixo carbono. Para fazer a mediação aqui desse debate, eu convido ao palco o vice-presidente da ABSEM e da Abrafer, José Augusto Pitinic. José Augusto, está vindo para o palco e está aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui fazer a mediação desse nosso quinto painel do dia. José Augusto vai conversar com 4 convidados aqui no palco. Eu vou chamar agora o coordenador do programa para novos FPSOs na Petrobras, Lourenço Lustosa Frois. Lourenço, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui no Construmetal. Vamos receber também aqui no palco o gerente de engenharia na Vale, Paulo Sérgio Carreira. Seja muito bem-vindo, Paulo Sérgio, fique à vontade no nosso palco. Vamos receber aqui também o diretor de Engenharia e Implantação na Via Ápia Concessões, Luiz Alberto Setti. Seja bem-vindo, Luiz Alberto. Fique à vontade aqui no nosso palco. E vamos receber também, para compor aqui esse quinto painel do dia, o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo, Marcos Monteiro. Marcos Monteiro está vindo para o palco. Ele já esteve conosco aqui hoje de manhã na nossa abertura. Será que ele não está aqui? Eu acho que ele deve estar vindo, né? Acho que a gente pode começar, então, o nosso debate. E imagino que logo, logo o Marcos venha para cá. Bom, a gente vai ter aqui durante o debate aparecendo um QR Code aqui na tela. Vocês podem enviar perguntas. Se der tempo, a gente abre para essas perguntas aqui no final do debate. José Augusto, agora é com você. Obrigada. Alô? Olá. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. É sempre uma satisfação estar aqui na Construmetal. Ilustre presença dos colegas. Esse painel, quando eu estava conversando com o Ulisses no planejamento, eu fiz questão de a gente fazer uma alteração na programação, porque, claro que a gente tem muitos assuntos relevantes aqui para tratar dentro do mundo da estrutura metálica, sustentabilidade, estruturas leves, linhas de transmissão, mas quem leva, de fato, os grandes volumes, as grandes demandas de estrutura metálica aqui no país, são as nossas maiores empresas do país, Petrobras, Vale, e a infraestrutura do país, que demanda muito, né? Então eu falei, olha, a gente tem que ter um painel desse para que a população, para que os interessados possam escutar de pessoas que realmente usam o que há de mais desafiador, o que são os maiores volumes, as maiores obras, as obras mais relevantes desse país, né? E aí eu acho que foi muito bem recebido por todos na ABSEM, né? Monteiro, seja bem-vindo. Então, de novo, uma satisfação ter colegas de tanto peso aqui comigo no palco, né? E eu já tenho me dedicado a esse assunto de estruturas metálicas há 26 anos, que é o tempo que eu estou na Abrafer, né? E nos últimos 2 aí apoiado a ABSEM para a nossa associação poder crescer e ajudar a crescer esse mercado e esse nosso negócio. Bem,
Queria passar a palavra para o Lourenço, então. Tá? A Petro, todos conhecem, dispensa apresentações, mas especificamente no que tange a estrutura metálica, a gente sabe que a Petro tem demandas super relevantes, desde a parte onshore como no offshore. Né? No mercado onshore, a gente sabe de um sem número de obras que a Petrobras tem feito, né? Seja refinarias, fábrica de fertilizantes nitrogenados, Petrobras tem investido em parques solares em suas refinarias, além das obras offshore, né? Que tem uma porção de plataformas já em operação e outras tantas vindo aí para os próximos anos. Né? Eu queria que com esse enfoque do uso de estruturas metálicas, que o Lourenço pudesse contar um pouquinho para a gente de quais são as suas visões para os próximos períodos aí e a sua experiência também no uso desse material nas obras já executadas. Obrigado. Tá bom, obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite, Absen. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho do que a gente está fazendo. E eu tentei trazer um material mais adaptado para falar um pouquinho do uso de estrutura metálica. O meu conhecimento não é amplo, estava aqui até na feira aprendendo um pouquinho com os colegas aqui, porque a gente, no setor de óleo e gás, a gente acaba tratando a estrutura metálica como um insumo, né? Mas às vezes a gente não adentra nessa cadeia produtiva, então é bem interessante para a gente estar participando aqui do evento. A gente fez um material sucinto aqui, só para mostrar o contexto da Petrobras, não sei se está na sequência, para a gente falar um pouquinho da nossa carteira. Eu que passo, tá. Obrigado. Bom, então eu coordeno um programa, né, para a gente implantar os novos FPSOs da empresa e abarco também um pouquinho da parte do refino também nesse programa para a gente trazer esse desafio aí de execução que a gente tem em todas as áreas aí. Quem acompanhou aí, mudar um pouquinho a dinâmica aqui, quem acompanhou aí o pico de produção de óleo agora registrado em julho? Alguém saberia dizer aí o pico de produção no Brasil de óleo nesse mês de julho? Alguém acompanhou? A gente chegou, o Brasil, né, chegou a 5 milhões de barris aí de produção diária, né? A gente bateu o pico de produção, sendo que dessa produção, hoje a gente já tem 80% desse óleo do pré-sal. Do pré-sal, que a gente até pouco tempo a gente considerava um grande desafio tecnológico, né? Hoje 80% desse óleo é do pré-sal, 90% desse óleo é produzido pela Petrobras. Então, para a gente ter ideia da grandiosidade, né? A gente tem hoje 60 unidades de produção offshore, que a gente tem o Campo de Búzios hoje com aí mais de 900 mil barris de óleo de produção já, só o Campo de Búzios, né? Um único campo que a gente, não sei quem lembra aí do anúncio, né, da descoberta de Búzios, que foi um grande evento aí no Brasil. Então, a gente compartilhando um pouquinho com vocês. Eu lembro, Lourenço, não faz tanto tempo atrás, antes da pandemia, eu acompanhei várias vezes aquela OTC em Houston, né? E a gente conversava com o pessoal sobre pré-sal, o pessoal olhava, que confusão é essa? Do que você está falando, né? E agora, então, pouco tempo depois, sei lá, 6, 7 anos depois, 80% da produção vindo do pré-sal. Fantástico isso, né? Exatamente. Então, também falei um pouquinho do refino aqui, vou passar rapidamente, mas hoje a gente, na Petrobras, a gente tem uma capacidade aí de processamento de quase 2 milhões de barris, né, diários. E vou falar um pouquinho dos novos empreendimentos. E a gente também tem a parte de gás, energia e novas energias, né? E aqui também eu faço uma colocação também só para vocês verem ali. A gente, em termos de carbon capture, não sei se estão familiarizados com essa terminologia, a Petrobras ela já tem o maior volume em carbon capture do mundo, em termos de reinjeção de CO2. Então, hoje o mundo está correndo atrás, né, Paulo, de tecnologias de carbon capture. A gente já faz isso, eu entrei na Petrobras fazendo 20 anos esse ano, e a gente já fazia remoção de CO2 e reinjeção de CO2 há 20 anos atrás. Então, são tecnologias que a gente se orgulha de ter desenvolvido, aplicado e tido todo esse resultado. Só para ter uma ideia, né, a gente tem os sistemas na parte de produção, a gente tem os sistemas de superfície, que são os FPSOs, que são as unidades de produção de petróleo, né, e armazenamento. A gente tem a parte dos sistemas submarinos, que é aquilo que está entre o FPSO e
e a parte do leito submarino. E abaixo do leito submarino, a gente tem os poços, que são os poços produtores. Em sistemas de produção, nos últimos 6 anos, a gente colocou 14 novos sistemas de produção, o que agregou aqui uma capacidade em torno de 2 milhões de barris por dia de produção, que é metade da capacidade mundial agregada no mesmo período. Ou seja, a Petrobras e o Brasil estão com uma participação muito relevante no acréscimo de produção. Por isso que eu comecei aqui perguntando para vocês se vocês sabem o nosso pico registrado esse ano de 2025 de produção de óleo. Quer dizer, o Brasil já é exportador de óleo, a gente já está com uma produção superior à nossa demanda interna. E aí eu pergunto também aqui o nosso quiz, quem conhece o Gigante? Né? Ninguém conhece o Gigante, então vou mostrar para vocês quem é o Gigante. O Gigante é a maior plataforma de petróleo já colocada em produção no Brasil, de 225 mil barris de petróleo por dia de capacidade de produção. É o Almirante Tamandaré. Topamos a produção com 5 poços produtores, o que é um marco excelente. É muito difícil, no mundo não tem outra empresa que consegue fazer isso, com 5 poços produtores, colocar em offshore uma unidade desse tamanho topada. E aí, agora, mais um quiz. Quem sabe qual é o peso de aço de uma... Horácio, por favor, essa você vai saber. Qual é o peso de aço de uma plataforma de petróleo do porte do nosso Gigante, a maior plataforma já colocada em produção aqui no Brasil? Chegou bem perto. Alguém mais? Bom, então o Horácio chegou muito perto. 150 mil toneladas é o peso de aço de uma plataforma desse porte aqui do Almirante Tamandaré. Lourenço, só antes de você passar a imagem, talvez nem todos sejam familiarizados, como a gente está familiarizado com esse mercado, né? Essas plataformas, pessoal, geralmente o casco vem feito de algum estaleiro importado para o Brasil. Né? E aí por que a gente está falando de plataforma de petróleo numa feira de estrutura metálica, né, de construção metálica? Toda essa parte superior do deck para cima que vocês estão vendo é o que a gente chama de módulos. Tá? E esses módulos, em grande parte, né, se não na parte integral, são fabricados aqui no Brasil, né, por empresas brasileiras. Estou roubando tua fala, mas não queria perder esse gancho. Né? Então são fabricados por empresas brasileiras, né, várias das quais estão aqui nesse evento, né, que produzem, então, as vigas, as colunas, montam isso parcialmente, depois isso é levado para um estaleiro para ser montado num conjunto, e depois um grande guindaste vem e coloca esse módulo pronto em cima da embarcação. Então, a embarcação dessa é feita de N módulos, que são fabricados individualmente, em locais diferentes, muitas vezes, e aí sim é feita a integração, que se chama. E nesse processo existe um consumo violento do aço, ou seja, dessas 150 mil toneladas, talvez só de estrutura metálica, 70, 80, 100 mil toneladas sendo casco são os módulos que a indústria brasileira pode fazer. Tá? E é o que a gente, depois até vou te fazer uma pergunta do conteúdo local, né? Porque a gente só consegue fazer isso aqui no Brasil quando existe essa figura do conteúdo local, ou seja, quando a Petrobras privilegia as empresas brasileiras. Porque nessa estrutura de custo mundial que existe, né, se um navio desse vier pronto, com os módulos prontos, feitos da China, da Malásia, do local, vai acabar chegando com preço menor. Mas quando a Petrobras coloca necessidades que parte disso seja conteúdo brasileiro, aí sim a indústria brasileira entra para o jogo de uma forma muito forte. Ótimo. Bom que a gente está perfeitamente alinhado aqui. Ele já adivinhou aqui o slide que eu ia apresentar, que fala um pouquinho justamente desse desafio da indústria nacional aqui de construção de módulos, né, do qual algumas empresas que estão aqui presentes participam. Então, a gente fez um levantamento, pessoal, desde o ano 2000, né, a gente colocou quase 100 plataformas em operação. Tá? Eu fiz um levantamento, são quase uma centena de unidades. Aí dá 90, mais ou menos, mas quase uma centena de unidades. Tá? E aí a gente pegou o seguinte, ó, pelo período de execução, ali está, não sei se dá para vocês enxergarem bem aí de longe, mas aqui está 2001 até 2030. Portanto, já com uma projeção de projetos que ainda não estão aprovados, por isso é uma estimativa, tá? Mas aqui de 2025 a 2030, aí um horizonte de mais 5 anos, a gente fez uma projeção de alguns projetos que ainda vão ser contratados. E aí colocamos aí as toneladas de módulos, que são justamente essa parte que está em cima do FPSO, né, como eu mostrei lá atrás, né, a parte de processamento de óleo, a parte de sistemas de utilidades, né, tudo aquilo que está em cima do casco do FPSO, e a gente projetou aqui
as toneladas por ano que foram processadas desde o ano de 2001 até o ano de 2030. E a gente vê que a gente já teve aqui um pico, né, naquela época que a gente tinha os projetos replicantes, Seção Onerosa, para quem participou disso deve ter conhecido, a gente teve vários canteiros aqui no Brasil mobilizados, e a gente tem um período aqui agora de remobilização de canteiros. A gente está com um grande processamento nesse momento de estruturas metálicas para a fabricação dos módulos das plataformas em vários sites aqui no Brasil, e isso representa aí uma capacidade aí instalada, ou uma capacidade utilizada, melhor dizendo, em torno de até quase 50 mil toneladas de produção de módulos. Um FPSO tem 150 mil toneladas, mais ou menos, desses gigantes, em torno de 100 mil toneladas é a parte do casco, e em torno de 50 mil toneladas é a parte do topside, a estrutura aí dos módulos. Eu vou pedir 1 minuto a mais, porque a gente também tem aqui uma destinação das plataformas. A gente tem quase 60 plataformas aí para descomissionar. Então, isso gera uma outra oportunidade para as indústrias aqui do evento, né? A Gerdau comprou 2 plataformas nossas para fazer a destinação adequada dessas plataformas e reutilizar esse aço, né, reciclar esse aço, e a gente também tem em estudo a possibilidade de reutilização dessas plataformas com, eventualmente, um ganho de não ter que refabricar toda a plataforma, né, a gente utilizar uma parte dela. Depois eu coloco aqui que a gente também tem um programa de construção de embarcações menores, são embarcações aí de em torno de 5 mil toneladas de peso de aço. A gente tem já essas embarcações, algumas delas contratadas, e aí também é uma boa oportunidade para o mercado aqui representado. E a gente tem um total aí de 40 novas embarcações de apoio marítimo, que eu listo aqui, diferentes tipos, e a gente tem 16 novos navios aí de cabotagem da Transpetro, alguns já contratados, e previsão de construção lá em Rio Grande, alguns em licitação e alguns ainda em estudo, com previsão de ir a mercado mais à frente. Depois eu falo um pouquinho, pessoal, do refino. A gente entregou vários sistemas aí nos últimos anos. Vou focar um pouquinho mais no que a gente tem para frente, para linkar aqui com o tema do evento. A gente tem o Complexo de Energias Boa Ventura, que a gente, lá no Rio de Janeiro, né, onde a gente vai... o Complexo de Boa Ventura, a gente tem aí uma mobilização bem importante. Esse processo a gente vai contratar ele nesse momento, está em andamento. Então, a gente está assinando esses contratos, a gente teve sucesso no processo de licitação. Então, é uma oportunidade grande para o pessoal que está aqui representado. E eu também trago a refinaria do Nordeste, que é o Trem 2, né, que a gente vai dobrar a capacidade da refinaria, de atuais 130 mil barris de capacidade de processamento para 260 mil barris. Também vamos assinar esses contratos agora por esse período. Também tivemos sucesso no processo de licitação. E o BioQAV, que é a primeira unidade onde a gente vai receber óleo vegetal e sebo animal, então, portanto, totalmente com origem, com insumo renovável. Eu vou passar rapidinho um vídeo e aí eu encerro. Vamos morar no espaço sideral? Vamos viver no fundo do mar? Vamos ter robôs, carros voadores, leitura de pensamento? Aqui na Petrobras, a gente ainda não consegue prever o futuro, mas acreditamos em construir hoje o mundo de amanhã. Por isso, há décadas investimos bilhões em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Temos um centro de pesquisa com mais de 1.000 pesquisadores, mais de 100 laboratórios, mais de 300 mil metros quadrados. Investimos em robótica, inteligência artificial e supercomputadores. Somos pioneiros em exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas e estamos sempre descobrindo como fazer isso de maneira mais eficiente e sustentável. Buscamos parcerias com as melhores mentes e as melhores empresas e startups do mercado, através do programa Conexões para a Inovação.
Porque na Petrobras nós acreditamos na inovação, na criatividade e que juntos podemos ir mais longe do que qualquer um poderia imaginar. Porque o futuro a gente constrói todo o dia, aqui e agora. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Petrobras, a gente vai continuar nesse mercado de óleo e gás por um bom tempo. O Brasil tem uma produção de óleo em termos de intensidade de carbono, comparando com outras empresas do mundo, no primeiro quartil em termos de intensidade de CO2. Então, a gente está no óleo do pré-sal falando de 10 quilos de CO2 por barril de óleo produzido. Então, a gente entende que a gente tem uma vantagem competitiva nesse momento para continuar nesse mercado por mais um período. Foi mostrado aqui que o Brasil tem origem, na apresentação anterior da Eletrobras, dos colegas da Enel, mostrado que o Brasil tem uma matriz renovável. Então, a gente tem uma oportunidade de continuar com a produção de óleo por um período, porque o Brasil tem uma conta positiva nesse aspecto. Agradeço pela atenção, fico à disposição aí depois para a gente responder perguntas. Obrigado. Obrigado, Lourenço. Depois das palavras de cada um dos colegas aqui, a gente vai abrir para perguntas mais ao final. Tá? Bem, com muito entusiasmo, quero chamar o amigo Paulo Carreira, gerente de engenharia da Vale. Já tivemos boas discussões, né, bons projetos juntos. Eu sei que o Paulo é entusiasta do uso da estrutura metálica e queria que ele contasse um pouquinho para a gente o quanto de estrutura metálica que a Vale ocupa em seus projetos, sendo uma das maiores mineradoras do mundo, né, e a gente tem acompanhado de perto aqui N das obras em evolução da Vale. E conta para a gente um pouquinho do que o futuro nos reserva de novos projetos, Paulo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E primeiro agradecer a Petrobras. Quanto mais aço lá usar, né, mais aço a gente vai minerar e vai fazer aí, né, um futuro diferente. Eu trouxe, primeiramente, né, a mostrar o que é a Vale, né, como a Vale está hoje no mercado. Né, nós estamos aí em vários países, somos continental, né, estamos produzindo hoje 321 milhões de toneladas de minério de ferro. Acho que metade dele vai para a Petrobras, não? Temos 160 mil colaboradores, né, uma empresa que está no mercado desde a década de 40. Né, a gente busca inovar, né, sempre inovando na área de mineração, mas tem uma coisa muito importante. A gente não pode, hoje em dia, se dar ao luxo de perder o time to market da coisa. A gente não pode entregar projetos, né, depois que não adianta nada vestir de noiva ficar pronta depois que a festa acabou, né, não? Então, o grande diferencial hoje na companhia Vale é a utilização de estrutura metálica pesada. E aí vai desde a mineração propriamente dito, até a logística da coisa toda, né? Então, eu fiz um gráfico aqui que nem eu entendo direito esse gráfico, mas vou tentar explicar um pouquinho do que ele se trata. De 2018 até 2025, nós usamos em projetos de infraestrutura, e aí vai projetos de mineração, novas plantas de minério, logística, e o cerne da Bicem, né? E o cerne da Construmetal, obra de especial. A gente usou 137 mil toneladas nesses últimos 7 anos. Menos que uma plataforma. Mas, como se fala de estrutura, de obra de arte especial, passarela, viaduto, isso é muita coisa. E é uma crescente, né? Visto que a gente está nesse período, a gente está, vamos falar assim, concorrendo com as obras de concreto. Nos últimos 7 anos, a gente começou a industrializar tudo que era possível dentro da construção civil. E aí passa desde do que é possível para a estrutura metálica, né, vigas, a gente está utilizando, mais para vigas, né, principalmente em infraestrutura, a gente usa muito para viga de OAS. E o que não for possível ser em aço, a gente industrializa. Gostei muito da palestra do Rosauro, que ele disse aqui que industrialização é a chave do negócio. Basicamente é isso. Então, nesses últimos anos, a gente utilizou o máximo de aço possível. Notem que esses números que estão na parte de cima são as quantidades de projeto que a gente teve até 2025.
De 2025 para frente, a gente tem uma redução na quantidade de projetos, mas são projetos que ainda não nasceram ainda. E esses projetos que podem ser transformados em aço. Aí eu faço a pergunta aqui para todos vocês. Quem aqui é projetista? Tem uns 3 ou 4 ali. A diferença do projeto ser em aço ou ser em concreto está com vocês. Hoje a Vale não faz distinção se a estrutura é em concreto ou se a estrutura é em aço. O que importa hoje na companhia é a previsibilidade, a velocidade e a qualidade do produto final. E aí cá entre nós, e eu sou um defensor do metal, não existe mais nada, mais qualidade do que uma estrutura em aço. Né? A estrutura em aço tem suas grandes vantagens. Na mineração, por exemplo, a gente colocou novos silos, né, totalmente pré-moldado. A gente industrializou, como diz o Rosauro, a gente fez fora da obra. Fez fora, metálica, e transportou até a obra. Né? Então, isso é um diferencial que nos dá uma garantia da qualidade final. Na parte de infraestrutura, e aí eu trouxe propositalmente essa ponte, né? Essa é uma ponte que a gente está desenvolvendo lá no Pará. Marabá, né? Ponte sobre o Rio Tocantins, né? Ponte sobre o Rio Tocantins. Aliás, o melhor estado do país, viu, gente? Pará. Se vocês pudessem apostar em alguma coisa, apostaria no Pará. Você vê que a grande diferencial nisso tudo é a previsibilidade. Para vocês terem uma ideia, essa ponte aqui, olha, é uma ponte ferroviária totalmente metálica. E durante o processo, e aí é pena que meus suprimentos não estão aqui para dar uma puxada de orelha neles, né? Durante o processo de contratação, optou-se por fazer a ponte rodoviária em concreto. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas pontes você acha que está indo bem? Que está sem problema, com zero risco, com menos pessoas envolvidas ao risco, com qualidade, com certeza que a gente vai ter lá na frente um produto de qualidade dentro do prazo. A metálica, com certeza. Né? Com certeza, a metálica está aqui. E o mais importante, né, o grande problema hoje da metálica, eu diria para vocês, não é nem a estrutura em si, mas é a mão de obra. Né? Hoje nós temos um grande problema de qualificação da mão de obra. A diferença está aí. Né? Hoje em dia, as estruturas metálicas, você precisa de uma especialidade maior. Mas isso a gente vai conseguir com o tempo, não? Resolver esse problema. E nessa foto aqui, já que você deu uma deixa, que eu conheço esse projeto, conheço a obra, participamos de um pedaço disso daí tudo, o viaduto metálico, o ferroviário devia ter uma coisa na casa de umas 12 mil toneladas, e o rodoviário um pouquinho mais, né? Umas 15, 18. Quando virou concreto, aquele da esquerda lá, passou a pesar o quê? Centenas de milhares de toneladas, né? São 5 a 10 vezes mais pesado, né? Então a gente tem fundações maiores, é uma loucura. E essa ponte, não sei se todos conseguem ver aí, mas é uma ponte que está sendo empurrada. Ela vai sendo montada no seco e aí com um sistema de macaqueamento hidráulico ela vai ser empurrada. Então uma coisa é você empurrar 10 mil toneladas, que já não é pouco, né? Mas tem equipamento, tecnologia para isso, velocidade. Outra coisa é você empurrar 60, 80, 100 mil toneladas de concreto, que é uma dificuldade, um esforço brutalmente maior. Né? Sem dizer também, se por um acaso você tiver algum problema na metálica, você vai lá e dá aquela, né? Bota uma chapinha ali que resolve o problema, né? Concreto não, concreto você tem que desmontar, tem que refazer, injetar, é um negócio bem complexo. Viu, eu vou tirar a culpa da costa dos nossos 5 amigos projetistas aqui da sala, porque eu sei que quem trocou esse projeto foi a construtora, tá? Que vocês tinham colocado no mercado tudo metálico, né? Mas enfim, eu vou chegar lá onde não é dos projetistas nesse caso aqui. Eu vou chegar lá, gente, onde eu quero chegar e aí vocês vão ver onde está a bola, né? A parte de infraestrutura, quando a gente coloca um projeto na mesa para se discutir, e eu tenho vários amigos projetistas aqui, a gente não, na Vale, a gente não fala assim, vai ser em concreto. A gente não fala isso, em nenhum momento. A gente pede assim, eu quero ir do ponto A para o ponto B. Né? Basicamente é isso que a gente pede. E aí o que chega para nós? Concreto. Né? E eu não tenho nada contra concreto, eu acho que tem que ter concreto também, mas também tem que ter aço. E aí, as projetistas e as construtoras que têm um lobby bem mais potente que o nosso, né, ela acaba induzindo a gente a fazer estruturas de concreto. Gente, não é que eu não quero que vocês façam concreto, não. Quando eu mostro aqui, ó, por exemplo, aquela foto de cima aqui, ó, industrialização, né, a gente fez todos os pilares dessa ponte, foi pilares pré-moldados, travessas pré-moldadas,
montamos um Lego lá, mas o carro-chefe, com certeza, é a superestrutura, que é metálica. Então, nesses últimos anos, a gente investiu muito nisso, mas por que a gente está investindo nisso? Porque a gente quer assertividade no final da história. Hoje, a Petrobras não tem como fugir do metal, né? Ou é metal, não tem muito o que fazer, né? E a assertividade está ali. São produtos, merece uma tecnologia maior, tem especialidade, mas você tem um produto que realmente ele sabe exatamente o que vai colocar lá, manutenção, operação, o descomissionamento, como foi dito aqui pelo meu colega, né? A Gerdau vai lá, pega os materiais, né? Recicla e vai em frente. E esse ponto é importante. E aí onde eu queria chegar é quem define o que a Vale vai fazer nos próximos 5 anos, até 2030, e eu estou prevendo aí mais umas 200 mil toneladas de aço, é a projetista, é a construção civil. Vocês definem. Tá? E tem um ponto importante. Tem uma coisa que eu acho muito engraçado, que eu sempre falo, né? A projetista é ótima para projetar, mas é péssima para construir. Dificilmente eles falam para mim, como que constrói? Né? Como constrói, fica com meu amigo aqui. Ó. Ele sabe como que faz. Agora, do resto, gente, depende de quem? Depende da gente fazer diferente. Né? E a gente aposta com isso. Então, na Vale hoje, nós temos 2 programas importantes. Eu queria convidar vocês a participar desse programa. Tem o Early Involvement, que é o que é isso? A gente chama projetistas, engenharia, construtoras para estar com a gente no lançamento do projeto. Desenvolver o projeto desde FEL 1. Vocês conhecem a metodologia FEL? Creio que sim. Desde o início da concepção do projeto até a elaboração do projeto de engenharia civil básico executivo e implantação. Então, isso está disponível para todos. E eu peço que todos que estão aqui, que tenham interesse em trabalhar conosco, que vá lá no nosso site, se cadastre para a gente fazer parte desse trabalho. E tem outra coisa também importante, que é outro programa, é o segundo programa, que é o Spec Review. O Spec Review é o quê? A gente está querendo mudar nossas normas. A gente utiliza normas brasileiras, normas americanas, normas europeias. Só que tem algumas coisas que só tem aqui no Brasil, é igual a jabuticaba. Perfeito? Então, nós vamos chamando as projetistas para conosco fazer uma diferencial. Então, olha, mais uma, né? São 2 programas disponíveis, um futuro muito interessante pela frente nos próximos 5 anos, muita coisa vai ser feita, principalmente social. A Vale tem uma ação social muito forte, e aí envolve viadutos, passarelas, viadutos dentro do município que são importantíssimos para o nosso convívio, né? O convívio da companhia com a sociedade merece esse tipo de coisa. Então, eu convido vocês para entrar no site, fazer os seus cadastros e vem trabalhar comigo. A gente precisa muito de vocês para isso. Aqui mais algumas fotos. Paulo, vou te interromper rapidamente. Achei que você não ia falar. O prazo é curto, eu sei, você focou muito nas pontes, né? Mas eu sei que a Vale, em suas indústrias, na parte de produção de minério, usa massivamente a parte metálica, mas você falou no projeto social também, vocês acabaram de fazer o projeto Terpaz, né, em 26 localidades de cidades menores espalhados pela região norte do Brasil, onde vocês fizeram lá ginásios, dojo, teatro, né, praças, ou seja, um projeto lindíssimo todo em aço. Né? Só nesse projeto que a gente acompanhou foram mais de 6 mil toneladas de aço, não é verdade? Exatamente. Então, a gente está envolvido muito, né? Principalmente, nós temos algumas frentes de trabalho, né? Tem a frente do Pará, que é muito forte, né? Vai ter a COP30 daqui a um mês, e a gente participou em muitas coisas lá, né? Tem a própria praça, que vai ser o evento de abertura, né? É muito importante. Convido a todos que puderem participar desse evento, mundial, né? Isso representa muito nosso país, ainda mais num estado que é essencialmente minerário, vamos pensar assim, né? E vamos em frente. Gente, olha, era isso que eu tinha para dizer. Fico para as respostas, perguntas e respostas no futuro. E eu conto com vocês no futuro para trabalhar conosco. Tá? As portas estão todas abertas. Obrigado, Paulo. Gostaria de passar a palavra agora para o Luiz Alberto Setti, da Via Ápia. Eu sei que ele também é um entusiasta da estrutura metálica, tem adotado esse material nos seus projetos, pelo menos uma bela obra de viaduto que eu sei que está sendo executado no momento. Né? Por gentileza.
Alô? Opa. Pessoal, primeiro queria agradecer a ABCEM pelo convite à VIAP. VIAP é uma empresa que tem 2 anos, né? Nós somos uma concessionária de rodovias. Hoje nós temos em torno de 1.500 quilômetros de rodovias no estado de São Paulo e Minas Gerais, né? Depois eu queria falar um pouquinho de uma ponte que na época que eu estava na Odebrecht, eu trabalhei na Venezuela. Era uma ponte que nós fizemos uma fabricação no Brasil, foi a segunda ponte sobre o Rio Orinoco, e nós tínhamos lá 127 mil toneladas de aço. Todo ele cair nessa linha que se não fosse, eu acho, esse aço, a gente estava construindo até hoje essa ponte. Tem 20 anos que ela foi terminada. Então, foi muito importante isso. Aqui no ZIMEC? Podemos começar? Bom, pessoal, como eu comentei da Via Ápia, rapidinho, a Via Ápia pertence a um fundo gerido pela Starboard, que é um FIP da Via Ápia. Hoje, a Via Ápia ela é 100% da Via Colinas, que fica na região de Campinas. A Via Nascentes, ela fica em Minas Gerais, é na MG 050, são 400 quilômetros. Nós temos a SP Serra, que é exatamente a concessão do trecho norte do Rodoanel. Nós temos a Rodovias do Tietê, que é um acordo operacional, mas logo ela vem para dentro também, e temos a Soluciona, que é a parte de conservação de rodovias. Tá? Bom, sobre o Rodoanel. Acho que o Rodoanel nós estamos lá há 2 anos, né, desde a parte do projeto e tudo mais, que a gente vai abordar, e o nosso trecho é o trecho norte, que ele tem 44 quilômetros. Desses 44 quilômetros, 29 quilômetros nós devemos entregar agora no final de dezembro, interligando a Via Dutra até Fernão Dias. Quer dizer, é uma obra que ficou 8 anos parada. Para essa retomada foi extremamente difícil, porque uma obra parada ela se deteriora, tudo. A parte de contenções, as obras de artes especiais, que eram a grande maioria em concreto, a gente que entrou com esse case que a gente vai mostrar. E isso traz dinheiro, né? Quer dizer, nós vamos ter que investir muito mais, o governo vai ter que investir muito mais para terminar uma situação vamos dizer assim, por um abandono de uma obra. Quer dizer, a gente tem aqui no Brasil, se você avaliar, você tem muitos exemplos desses que não devem ser seguidos, né? Eu nunca tinha reformado uma obra, né? Tinha reformado apartamento, mas obra nunca, e é muito trabalhoso. Bom, referente ao leilão, né? Em março de 23 teve o leilão do Rodoanel. Em agosto, nós tivemos a assinatura do contrato. Tivemos 15 meses para executar um pré-projeto, né? A gente chama de pré-construção, e nós temos aqui 2 anos para executar a obra. E 28 anos de concessão. Nós conseguimos antecipar a obra para abril de 24. Algumas situações que nós não precisamos ajustar o projeto da DERSA, porque já existia um projeto da DERSA, que hoje é a Artesp, que é a nossa agência, né? Mas a grande maioria nós tivemos que refazer esses projetos. Só para ter ideia, o Rodoanel hoje ele tem 6 mil pessoas diretas, nós temos 10 mil pessoas entre direto e indireto, né? Desses projetos que eu comentei, nós temos aqui 17.744 projetos. Uma parte foram todos avaliados e validados pela nossa projetista, que é um relator independente, ele não é ligado nem à Artesp, nem ligado à concessionária, tá? Isso é contratual. Nós tivemos aqui 22 mil toneladas de aço, mas isso daqui é vergalhão e tal, que nós não tivemos, infelizmente, não pudemos aproveitar tanto a utilização do aço na parte de tabuleiros, na parte de pontes, né? Porque já tinha um projeto pré-iniciado, então você tinha que terminar da maneira que estava lá. 2,8 milhões de metros quadrados de grama, 3,4 milhões de metros cúbicos de escavação entre céu aberto e subterrâneo,
daria para fazer um túnel aqui, Bauru é minha cidade, tá, pessoal? Estou puxando o saco aqui. 335 quilômetros, que ligaria São Paulo a Bauru. E aqui, eu fiz uma homenagem, que eu sou palmeirense também, ao Allianz Parque, tá? 539 mil metros cúbicos de concreto, que daria para fazer 4 arenas dessa que está aí do lado, né? Então, nós tivemos que refazer muita coisa. E esse retrabalho custa dinheiro nosso, né? Então, vamos lá. Desafios do projeto. Rapidamente, nós temos aqui no trecho, o trecho que nós chamamos de trecho 1, é o trecho do lote 6, lote 5, lote 4. Ele dá em torno aqui de 29 quilômetros. Isso nós vamos entregar agora em dezembro de 25, tá? Então, nós temos 4 túneis, tá? O 401, que tinha pouca coisa para ser feito, e o 501, que ele estava colapsado. Mais um exemplo de obra paralisada, né? Então, nós tivemos que retomar esse túnel e terminar de escavar ele, né? O trecho 2, é o lote 3, lote 2 e lote 1, que liga a Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. É próximo a Bandeirantes, tá? Aqui eu falo avenida, pouca gente conhece. Então, isso daqui daria em torno aqui de 21 quilômetros. 6, 10, 15 quilômetros. Bom, não vou falar do lote, não, porque senão a gente vai ficar... Bom, a parte de pavimento. 100% do pavimento, nós tivemos que intervir na área de pavimentação, devido às patologias encontradas. Tinha de tudo no pavimento. Nós tivemos que retirar aquele pavimento e estamos fazendo um novo pavimento. Obra parada. A obra, se você no pavimento você não libera o tráfego, ele acaba se deteriorando, né? Então, tinha uma parte pronta. A parte de contenções. Nós temos aqui 100% das contenções de taludes com necessidade de reforço ou refazimento, né? Teve taludes com erosões, tinha de tudo. Os túneis também, nós tivemos que estamos terminando os 2 últimos túneis de escavar, que é o 101, é o último túnel do trecho 2. Nós temos as obras de arte e terapias, e aqui a obra de arte, são 107 obras de arte, sendo que 102 com patologias a serem tratadas e 5 a serem construídas, né? Então, nós tivemos um adensamento populacional nesse período de 8 anos parado, que nós tivemos que refazer as barreiras acústicas, porque alterou muito em relação ao projeto inicial, certo? Bom, vamos lá, rapidamente. Agora, os pontos de interesse. Essa daqui é a rodovia a Via Dutra, certo? Esse trecho aqui é do Rodoanel Leste e aqui também, correto? Bom, o nosso objeto aqui é essa interligação, tá? Esse trecho central, nós fizemos ele metálico. Ele não era metálico, tá? Então, vamos para frente aqui, senão vou perder meu horário. Tem 2 minutos. Esse relógio aqui é difícil, não é não? Vamos lá, então. Pessoal, esse trecho aqui é o lado norte, né? Nós fizemos ele em concreto, com vão Geber aqui, ó. Já existia um pilar aqui nessa região, então nós fizemos ele em concreto, do lado de cá também em concreto. Tivemos que, o ideal seria fazer essa viga com 80 metros, mas aí nós teríamos um problema do gabarito, que é o gabarito de 5,5 metros, que é norma, certo? Então, nós fizemos esse vão Geber, que dá para ver aqui, e nós reduzimos a viga, esse vão Geber tem 10 metros cada um, e reduzimos a viga para 60 metros para manter o gabarito da rodovia. Bom, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, o projeto original era esse daqui. Então, nós tínhamos aqui o vão em concreto, certo? Em balanço sucessivo, você saía aqui com a estrutura, ia para cá, ia para lá, ficava o meio, saía do eixo 15, vinha para cá, aqui é a Dutra, tá? E aqui também você fazia isso. O que nós fizemos? Trabalhamos fora da Dutra, fazendo uma estrutura de concreto protendido, que é essa estrutura aqui, com esse vão aqui de 10 metros,
que é o apoio Gerber. Aqui também o vão com 10 metros de apoio Gerber e aqui também protendido. E fizemos essa estrutura totalmente fora, como o pessoal sempre comentou aqui. Ou seja, nós racionalizamos. Enquanto a gente fazia esse trabalho aqui de concreto e aquele ali de concreto, nós fabricamos essa viga, trouxemos, não sei se vocês lembram, acho que está aqui, quer ver? Ó? Nós trouxemos ela em módulos de 12 metros, na verdade eram 4 vigas, nós fizemos uma pré-montagem na obra de 2 vigas e 2 vigas, que dá 170 toneladas, e fizemos um lançamento dela. Né? Então, vamos lá para frente. Aqui foram os passos de concretagem. Aqui nós fizemos Passou. Aqui nós fizemos toda a parte da pré-montagem das vigas. As vigas vão ser lançadas aqui. Então, chegaram em módulos de 12 metros, nós fizemos toda a soldagem de união aqui nessa região. Tá? Aqui são as vigas pré-montadas, já com os guindastes posicionados para carregamento nos doles. Tá? Então, a gente carregou, isso aqui eram 170 toneladas, pegamos aqui um guindaste de cada lado e lançamos em cima dos doles, que foram 3 doles. Porque essa viga aqui ela tem 150 metros de raio. Aqui nós temos uma outra viga do passado, da construção da Leste, que essa viga tem um raio maior. Tá? Então, para a gente, por que nós usamos 3 doles? Justamente para ter um equilíbrio maior, para nós não termos um problema de um acidente, alguma coisa nesse translado dessa viga até a posição. Bom, para frente. Aqui a viga já está no dole, né? Nos 3 doles. Aí um cavalo mecânico vai transportar ela para a Dutra. Aí, aqui nós a nível de segurança, nós já isolamos 2 faixas da Dutra, certo? E colocamos aqui essa viga com 170 toneladas pronto para a gente lançar. E aí nós viemos para cá e fizemos o mesmo carregamento dessa outra viga com 170 toneladas e levamos aqui. Aqui ela já está no dole, certo? Ela já está nos 3 doles também, usamos 6 doles. E levamos ela também para a Dutra, que é essa segunda viga. Então, ela ficou aqui entre o acostamento e 2 faixas da Dutra. Bom, aí nós reposicionamos esse guindaste. Esse guindaste é um guindaste de 450 toneladas e do lado norte nós usamos um guindaste de 600 toneladas. O raio mínimo lá era 13 metros e aqui era 6 metros do lado sul. Aí nós fizemos... Estou indo rápido, pessoal, para não... Aqui já os guindastes posicionados, né? Aqui o de 600, aqui o de 450, e fizemos o translado dessa primeira viga para a posição de lançamento, que ela ficaria aqui. Nós tiramos aqui a New Jersey central, em 30 metros, para permitir essas manobras na Dutra, e essa viga ficou nessa posição para o lançamento. Com os 2 guindastes, depois tem um filme, tá? Para a gente, com todas as manobras coordenadas, a gente colocou a viga no local. E fizemos o mesmo com essa segunda viga. Com o cavalo, nós trouxemos ela na posição, com o guindaste, a gente lançou as 2 vigas. Nós começamos essa operação, era meia-noite do sábado, quer dizer, 0 horas do domingo. 5h40 da manhã nós terminamos. Quer dizer, a pessoa que passou na Dutra às 11 horas da manhã, 23 horas da noite, e passou de novo às 7 da manhã, ele nunca imaginou o que aconteceu na paralisação da Via Dutra. O tráfego foi liberado às 6 da manhã, o pessoal ficou limpando aí até às 10, mas o tráfego foi liberado às 6 da manhã. Então, a gente conseguiu, com muito menos risco do que você fazer uma estrutura em concreto ali, com todo o tráfego que existe na Via Dutra, e nós conseguimos fazer essa manobra toda de montagem em 5 horas. Quer dizer, foi, assim,
por mais que a gente tivesse planejado, eu achei que ia dar algum problema, porque era muita situações que poderiam acontecer. É um erro humano do operador, várias situações. E porque nós vamos ver aqui agora no vídeo. E Luiz, queria comentar. Você está trazendo um case, mas este tipo de case, a gente que está nesse mercado, vê com muita frequência. Eu acho que isso que é uma das grandes belezas do aço, né? A gente consegue fazer intervenções de porte com um atrapalho mínimo, né? Como você mesmo falou, o fato da peça ser mais leve que o concreto permite que você monte num local, que você leve para outro local, permite que você faça a operação de içamento num prazo muito mais curto, né? Trazendo muito menos impacto para o usuário, né? Eu acho que isso é uma das belezas do que aço. Foi a grande preocupação. Nós tivemos a preocupação com a segurança dos operários, né, por estar trabalhando na Dutra e tudo mais, e também referente à segurança do usuário e trazer um transtorno muito menor para eles. Então, foi essa a nossa visão, a nível de planejamento, desde o início estava assim. Deixa eu colocar... Como é que eu faço aqui para esse voo? Essa viga já está a primeira viga colocada, né? Aqui. E a operação da segunda viga. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Luiz. Um breve comentário para quem talvez não seja da área de projeto ou de estrutura, quando o Luiz comentou ali do gabarito, né? Isso é outra característica do aço. Você consegue vencer um vão maior com uma altura de viga menor, né? Quem é de concreto sabe que uma viga para vencer 60 metros em concreto vai ter o quê? 5, 6 metros de altura. Essa viga tinha o quê? Perto de 3? 3,40, já pouco mais da metade da altura, né? O que permite que você vença um vão maior, com uma altura de perfil menor, liberando espaço inferior. Acontece muito isso, não só em viadutos, né? Mas também em pontes. Pontes você tem gabarito navegável embaixo, que você volta e meia faz pontes até mais altas, mais compridas. Temos um case de uma viga de 250 metros metálica com 5 metros de altura, né? Então, realmente... saber selecionar corretamente o material para aquele desafio é um grande diferencial. Marcos Monteiro, nosso grande colega, sempre nos apoiando aí nos eventos da Construmetal, do Modern Construction Show, tá? E, por favor, nos ilumine um pouco a sua experiência aí, também nessa área que eu imagino que é a sua, de pontes, viadutos e obras de arte, tá? Vou escutar um pouco o que você tem a dizer para a gente. Show. Adiantei demais, mas vamos lá. Obrigado, José Augusto, pela tua mediação, sempre muito competente, sempre muito animado. E aos demais componentes aqui da nossa discussão, o Lourenço, o Paulo Sérgio, o Luiz Alberto. Em termos de obra de infraestrutura na cidade de São Paulo, eu fico até meio inibido de falar, que é 150 mil toneladas, 100 mil toneladas, então números muito maiores. Mas eu gostaria de aproveitar para falar para vocês o que a gente vem fazendo de obras de infraestrutura na cidade e algumas ações com relação às estruturas metálicas, estruturas bem mais leves do que a gente estava falando até agora. Eu estou na gestão desde 2021, então a gente vai falar um pouco disso, do que a gente vem executando desde 2021.
Na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, nós temos as principais atribuições de drenagem da cidade, daí a gente está falando em reservatório e grandes canalizações, mitigação de riscos, principalmente atuação em áreas de risco de contenção de encostas, contenção de margens de córrego, e obras de mobilidade, não só a recuperação, mas também execução de novas obras. Então, hoje, a gente está em execução com 10 novos reservatórios, entregamos 6 durante a gestão, estamos programados, isso é uma coisa importante, e a estrutura metálica, apesar de não ser tão usada em reservatórios, mas nos ajuda nisso, que é a questão de planejamento. Como a gente preparou muito o projeto, a gente tem obtido uma, não vou dizer facilidade, mas temos tido a oportunidade de obter muito financiamento. A hora que os organismos internacionais chegam aqui e veem que a cidade tem projetos e tem planejamento, a gente tem conseguido, só da CAF, por exemplo, a gente tem 180 milhões de dólares para áreas de risco, outros 230 milhões de dólares para reservatórios. Então, para nós que mexemos com obra de infraestrutura, fazer um bom planejamento, fazer um bom projeto e ter isso preparado, ter lá na gaveta para apresentar para os organismos, facilita muito a negociação. Grandes canalizações, 20 concluídas, outras 23 em andamento. Fizemos muitas obras de mitigação de risco, mas agora fizemos um planejamento muito grande, eu vou mostrar para vocês. Obras de recuperação de obras de arte, né, especiais, túneis, viadutos, recuperadas 236 estruturas, apesar que a gente tem coisa nova aqui, o viaduto João Beissola, a ponte de Urubatuba está em execução, o viário Piritubalapa está em execução, viário Graúna Gaivotas está em execução, retomada do terminal Itaquera, aqui eu vou mostrar uma cobertura metálica que está sendo executada no terminal, a Avenida Santo Amaro, requalificação de diversos corredores, falei de manhã na abertura dos BRTs Radial Leste, que está em execução, e do BRT Aricanduva está em licitação com financiamento do Banco Mundial, em que todas as estações de paradas vão ser em estrutura metálica, extrações grandes, confortáveis, cobrança desembarcada, com banheiro, com Wi-Fi, com previsão de chegada dos ônibus. Então, todo o conceito de BRT, a entrada nos ônibus em nível, então, uma estrutura realmente de BRT, e todas as estações metálicas, em função de tudo que a gente já conversou. Questão de sustentabilidade, do pós-obra, a menor geração de resíduo, a maior velocidade de execução. Retomada de várias obras de viários, o túnel Chucre-Zaidan, parado há bastante tempo, foi retomado já. Estamos com um programa grande de requalificação dos calçadões do centro, o triângulo histórico já bastante avançado, e iniciamos há 2 meses as obras no quadrilátero República. Nós temos uma ação grande com a educação também, de reforma de escola, 682 entregues, 27 novas unidades, reformas de céus, os planetários, um entregue no Céu Parelheiros, outro está sendo executado na Vila Brasilândia, então céus localizados na periferia de São Paulo, e segundo a Causais, que fornece os equipamentos, nesses 2 céus nós temos o equipamento mais avançado do mundo, que combina o digital com o óptico. Entregue sem coberturas de quadro, evidentemente, todas metálicas. Mas gostaria de dar um panorama de vocês, para vocês, do que a gente tem pela frente. Nós, esse ano, temos previstos aproximadamente 3 bilhões de investimento, 1 bilhão em obras de mobilidade, 700 milhões de drenagem, 1 bilhão em obras de arte. Então, as várias ações que a gente tem executado. Esse é o Plano Municipal de Redução de Riscos. Nós tivemos que entregar o nosso Plano Municipal de Redução de Risco na cidade, era um compromisso que a cidade tinha desde 2011, nós entregamos nessa gestão, mas incomodava só entregar um documento
em que previa uma ação intersecretarial nas situações de risco, mas não ter um objeto prático para entregar. Então, nós contratamos, junto ao FDTE, que é uma fundação da USP, a execução de 100 projetos de áreas de risco, que acabaram virando agora 121 e que a gente já começou a licitar na cidade. Então, uma ação importante, né? A gente está vendo investimento de entre 17 bilhões, 28 bilhões em 16 anos, mas muito importante porque a gente está prevendo a realocação das pessoas, aonde a gente tem, principalmente nas margens de córrego, prevendo a execução das obras e a reurbanização dos locais, para que a gente não tenha a reocupação. Aí, como a gente prioriza, outra questão delicada na gestão pública é como você prioriza as diversas obras. Então, no PMRR, a gente montou uma matriz com esses critérios. Então, a gente vê o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, as moradias em áreas de risco, principalmente R3 e R4, que são as de maior potencial de risco, e outros critérios, e com isso a gente prioriza e consegue justificar e dar mais transparência para a população de por que a gente seguiu aquela ordenação de obras. Evidentemente, quem mora numa determinada área entende que aquela área é a prioritária, mas dessa forma a gente tem conseguido justificar as nossas ações, tanto para a população quanto para os órgãos de controle. Então, vocês podem ver que essas obras, essas 121 áreas prioritárias, estão principalmente localizadas nas periferias da cidade. O plano diretor de drenagem são as obras de reservatório e de córregos. Nós também fizemos uma matriz semelhante, com alguns critérios de priorização, um plano de 16 anos, e criamos o plano diretor de drenagem, onde a gente colocou essa priorização. A segunda edição do plano são 97 obras que a gente pretende executar aí nos próximos 4 quadriênios, com investimento de quase 9 bilhões de reais. E aí os critérios de priorização dessas obras e um mapa onde a gente mostra, né, ali em verde, amarelo, o que a gente está executando ou o nosso plano de ação em vinho para os próximos anos. Então, esse planejamento que eu estava comentando no início, que tem facilitado muito a obtenção de financiamento pela cidade, evidentemente aliado com a condição financeira. Então, São Paulo hoje é AAA da Fitch, ou seja, alto grau de investimento, baixo grau de endividamento, isso também facilita muito. Algumas obras previstas para a gestão de 2025 e 2028, eu não vou me alongar aqui. Nós temos as operações urbanas, algumas novidades para a cidade, a ligação viária Pirituba-Lapa em execução, e o córrego Água Branca também vai começar, vamos abrir a licitação brevemente. Falei da Chucre Zaidan, mas estamos licitando agora o prolongamento da Roberto Marinho, que é uma obra que também parada há muito tempo, e que a gente vai voltar essa ligação, vai retomar ou publicar de novo a licitação da ligação com a Imigrantes. Vamos fazer uma requalificação da Juscelino Kubitschek, fazendo um bulevar lá e uma passagem inferior no cruzamento da Faria Lima com a Juscelino. E quem já passou na Santo Amaro viu o quanto a Avenida Santo Amaro, no primeiro trecho, o quanto ela melhorou. Então, a gente agora está fazendo o segundo trecho e, em seguida, o trecho final até a Avenida dos Bandeirantes. Algumas unidades educacionais, como eu comentei, que a gente segue, e o programa de manutenção de pontes e viadutos, 236 estruturas entregues, outras 135 em obras. Já peço desculpas quando vocês vão passar na Marginal Tietê, Pinheiros, pelo meio da cidade, os congestionamentos que se formam, mas eram estruturas que há 40, 50, 60 anos nunca tinham passado por uma manutenção preventiva, e agora a gente está recuperando esse parque da cidade. Falar do programa Melhoramento de São Paulo, o prefeito lançou esse programa há uns 2 meses atrás, são 55 grandes obras, investimento total
de 19 bilhões, uma geração de 70 mil empregos. Então, aí um quadro geral, mas falar das principais, comentei do prolongamento da Roberto Marinho até a Avenida dos Imigrantes. O túnel Sena Madureira, fizemos a segunda audiência pública ontem, que vai ligar ali a Sena Madureira, vamos tirar aquele cruzamento com a Domingos de Moraes e o desemboque para a gente chegar na Ricardo Jafé. BRT Radial Leste 1 está em execução já. O Radial Leste 2 também, a gente agora está fazendo os projetos, está em elaboração de projeto, que o Radial Leste 1 vai do Parque Dom Pedro até a Estação Penha, um pouco depois da Avenida Aricanduva, e o Radial Leste 2 vai da Penha até o Terminal Itaquera. BRT Aricanduva, comentei que está em licitação, uma ação importante da cidade dentro desse programa de recuperação do centro, o Bonde São Paulo. Então, são 2 linhas de VLT que vão passar ali no centro de São Paulo. Então, outra ação importante, vai passar também perto ali do novo centro administrativo do governo do estado. Então, com isso, melhorando muito a mobilidade da região. A Ponte Graúna Gaivota, sobre a Billings, economizando em 60%, 70% o tempo de deslocamento dessas regiões, ali de Graúnas para Gaivotas. Aviação, a ligação viária Piritubalapa, e aqui uma observação, né? Eu acho que uma grande oportunidade do setor de estruturas metálicas é a questão das estruturas mistas para pontes, metálica, concreto, que aqui no Brasil a gente não tem essa tradição, e eu entendo que seria uma ótima iniciativa, né, o setor de projetos, o setor de execução. Eu falei de manhã também da importância em obras públicas da gente enxergar a economicidade, a maior velocidade, visando um menor custo final da obra, e daí envolvendo, inclusive, manutenção. Então, a gente ter essa segurança desses dados para que os nossos técnicos consigam fazer a aprovação desses projetos. Reservatórios ali no frente do Tribunal de Contas, Paraguaiéguas, outro, Machados, é um reservatório ali no leito do Aricanduva, reservatório Freitas, na Zona Sul, Rio Verde já foi licitado, já vai começar as obras em Itaquera, um parque municipal no Campo de Marte, a prefeitura entrou em acordo com o governo federal e zerou a sua dívida, mas sobrou uma parte do terreno do Campo de Marte que vira um parque, uma PPP realizada do Parque Dom Pedro, uma remodelagem total do Parque Dom Pedro, também já em andamento. Opa, voltei aqui. O Boulevard JK, já tinha comentado, e algumas estruturas metálicas de destaque, a recuperação do viaduto do Chá, o piso totalmente remodelado e recuperado no padrão inicial lá do viaduto, muito pouco problema perante a idade que a gente tinha, então mostra a importância, né, da boa manutenção das estruturas metálicas. Ciclopassarela Érica Salum, então um sistema parecido, né, que foi montando vão a vão durante as madrugadas, mas tivemos muito sucesso, uma rapidez bastante grande nessa obra. Aqui é o Hospitality Center no Autódromo de Interlagos, onde está sendo realizado o Detal, uma cobertura metálica bastante arrojada e ficou muito bonita. Então, aí a gente está vendo uma visão superior dessa estrutura. E uma última aqui do novo terminal Itaquera, também estrutura metálica. Então, obras importantes que a gente vem realizando. E aqui a próxima, uma passarela ali no Panorama, perto do Morumbi, também estrutura metálica. Essa vai ser licitada brevemente, então, oportunidade para quem trabalha nessa área. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado, Monteiro, mais uma vez. Queria pegar um ganchozinho do seu discurso, que tem muito a ver com o que eu gosto de falar. Você falou de estruturas mistas, né? E eu quero dizer sempre que, antes de sermos, né, participantes, diretores, funcionários de infraestrutura metálica, somos em grande parte engenheiros técnicos, né? E a seleção correta dos materiais, eu acho que é o que importa, né? Quando o pessoal fala, fiz um edifício de concreto, eu não conheço nenhum edifício de concreto.
conheço concreto armado. Um edifício desse aqui vai uns 15 quilos de aço por metro quadrado para deixar ele em pé, senão ele cai. Né? Ah, fiz um edifício metálico. Metálico puro eu também não conheço. Né? A fundação é de concreto, todas as lajes são de concreto. Então, assim, lançar mão desses benefícios de cada material, eu acho que é a chave. Né? Esse edifício aqui, nós estamos nesse local que foi uma ampliação futura. Né? Aqui é metálico, né? O prédio é de concreto, quem entrou de carro viu, mas olha aqui para cima, vocês deram noção desse vão? Esse vão é bem grande. Esse vão aqui não seria possível fazer de concreto, ficaria absurdamente pesado numa estrutura existente e ficaria muito menos esbelto do que aqui. Né? Então a gente tem que fazer isso, eu acho que é divulgar, capacitar as pessoas, tirar mitos. Né? Eu escuto muito, estou há 26 anos no mercado, eu escuto, mas vou fazer de aço e enferruja tudo. Né? Aí eu falo, pois é, né? Não fosse assim, as plataformas da Petrobras tinham afundadas todas. Né? Porque qual o tempo de vida de uma plataforma? Uns 30 anos, mais ou menos? Né? 20 e tantos? Hoje projetamos para 30 anos. 30 anos, né? Todas de aço, num ambiente extremamente hostil, água do mar o tempo todo, e não tem registro nenhuma que tenha afundado por ter enferrujado, não é verdade? Então, ou seja, você colocando a especificação correta, a boa prática da execução, seja qual for o material, você vai ter sucesso. Né? Então, bem, a gente está com o tempo um pouco avançado, temos outro painel hoje ainda, tá? A gente gostaria de abrir para as perguntas, mas a gente vai ter que encerrar um pouquinho mais cedo, por conta do tempo que acabamos usando um pouquinho mais cada um, mas todos estaremos aqui disponíveis, se tiverem alguma dúvida específica, ou depois podem pegar os contatos via Absem também, para encaminhar suas perguntas. Agradeço a todos pela presença, né, e continuamos com um excelente Construmetal. Obrigado.